Olá, seja bem-vindo ao Lar da Agatha. Hoje eu farei a resenha do livro Minha Versão de Você, da autora Christina Lauren. Bom, na verdade, para início de conversa, esse livro foi escrito por duas pessoas. Christina Lauren, na verdade, é um codinome. Christina Hobbs e Lauren Billing. Acho que é assim que pronuncia. Enfim, essas duas amigas se juntaram para poder formar esse codinome, né? Christina Lauren, que traz um nome de cada uma, justamente para que elas pudessem criar histórias juntas. E aí tem alguns livros publicados pelas autoras. Mas esse foi o primeiro livro que eu li delas e eu amei. Bom, do que se trata essa história? Em primeiro lugar, nós temos o protagonista, o Tan, e ele se mudou da Califórnia para Utah, que é uma cidadezinha bem mais, assim, de interior, e ela é uma cidade com a maioria de população mormon, então, assim, muito religiosa, extremamente religiosa, e nessa mudança afetou ele principalmente na sua sexualidade, porque ele é uma pessoa bissexual, e ele era assumido e vivia uma vida assumida lá na Califórnia. Então, por conta do trabalho da mãe, eles precisaram mudar para essa cidade de Utah, e aí quando chegaram lá, e aí precisou, assim, para se adequar à cidade, por medo do que poderia acontecer, da violência que poderia sofrer, de rejeições e de várias coisas, os pais e ele entraram num consenso de tipo, vamos manter aqui entre família, você é super aceito, sempre foi super aceito entre nós, mas vamos conhecer primeiro esse ambiente, vamos ver como é que as coisas vão andando por aqui. Então, porque a cidade era realmente extremamente religiosa e muito preconceituosa. Lá ele faz amizade com a Autumn, que é uma garota que estuda com ele, e aí eles ficam melhores amigos, ela tem uma queda por ele e tal, e aí fica aquele clima, aquela coisa assim, e ele sendo bissexual, então assim, ele tem a sexualidade dele extremamente bem definida, isso é muito legal, porque não é uma história de descoberta da sexualidade dele nesse sentido, porque geralmente quando a gente fala de LGBTQIA+, nessas representatividades, principalmente no livro de romance, que é esse caso aqui, a gente pensa justamente na descoberta da sexualidade, do primeiro amor, e pelo menos a sexualidade do personagem está bem definida pra ele. Então o personagem ele já sabe que ele é bissexual, ele já se assumiu, a família já abraça ele, então assim, a gente não tem essa etapa aqui na construção da história, mas é uma parte muito importante também. Esse livro ele é voltado, eu acho que pro público young adult, que eles chamam, né, que é jovem adulto. Ele é adolescente, ele tá ali no ensino médio, e acho que, se eu não me engano, é o último ano do ensino médio que ele tá. E aí existem várias disciplinas para eles se aplicarem, e a melhor amiga dele, a Autumn, chama ele para poder participar de uma de escrita, uma disciplina de escrita. E lá nessa disciplina, todo mundo tem que escrever um livro naquele ano. Então o professor vai ensinando as técnicas e todo mundo vai aprendendo escrita e tal, você vai escrevendo seu próprio livro e vai desenvolvendo a sua própria história. E aí quando tem algum livro de destaque, ganha um certo prestígio, tanto na escola quanto na cidade. E no ano anterior tinha um rapaz chamado Sebastian, que foi um destaque muito grande com o seu livro na aula, né? E então ele, assim, ele se formou no ano anterior e o livro dele foi tão bem recebido que ele conseguiu inclusive uma editora que estava interessada em publicar o livro dele de fato. Por conta disso, no ano atual da história, o professor decide chamar o Sebastian, né, que foi o grande destaque do ano anterior, para que ele fosse tutor esse ano, para poder ajudar esses alunos e essas alunas a se orientarem, tirar dúvidas com uma pessoa que acabou de passar por aquela situação ali, acabou de fazer o curso, acabou de se formar e já conseguiu logo a oportunidade de publicar a sua obra por uma editora. Então isso tudo seria uma troca bem bacana. Então nesse momento a gente já pode imaginar que, justamente por se tratar de um romance, o protagonista Tan vai ficar interessado no Sebastian e a gente tem essa relação sendo construída. O mais interessante aqui nesse ponto é que, por mais que seja um relacionamento, né, clichê de adolescente e tal, as autoras elas apontam partes muito importantes aqui. Em primeiro lugar, o Sebastian, ele nasceu ali naquela cidade, né, então assim, ele foi criado ali, ele é um mormon, e ele é um mormon raiz, digamos assim, né, e já o Tan, ele não é a religião dele, então assim, ele chega lá todo, como eu vou dizer, bem mais preparado, bem mais
desconstruído e ele encontra um Sebastian completamente retraído, ainda para descobrir sua sexualidade de fato, e o Sebastian tem dificuldade justamente de explorar sua sexualidade por conta da religião. O embate desse romance é muito intenso, eu acho que é um assunto muito importante, porque aqui a autora traz o assunto, né, do preconceito, da cidade ser muito fechada, da cidade se negar, evoluir, e a autora é bem delicada nesse aspecto, porque elas dizem que a religião tá bem retrógrada e ela é preconceituosa e aponta todas essas coisas que geram um embate ali entre os dois que estão se conhecendo. Então assim, não é um spoiler que justamente tem um romance entre eles, né, que vai desenvolver em torno disso, a história você já espera que algo assim aconteça, e é bem interessante porque quando o Tan chega no Sebastian e ele se depara com toda aquela rigidez, com toda aquela represália que o Sebastian tem interna, aquela luta interna, ele não sabe como lidar. E a autora vai dando informações pra gente de como que a religião naquela situação ali foi forçada socialmente a ir evoluindo, e fala como os Mormons nessa situação, né, como que eles foram aceitando algumas coisas, modificando outras, porque a sociedade estava evoluindo e continua evoluindo o tempo todo, e a religião se mantendo extremamente rígida, sem ceder nada, ela simplesmente não ia conseguir se manter. Então, de certa forma, a religião vai abrindo uma brechinha aqui, uma brechinha ali, e como que ela vai fazendo pequenas brechas, e o quanto isso ainda é muito sufocante e prejudicial para pessoas LGBTQIA+, pessoas diferentes daquela realidade, né, que vivem dentro dessa religião. Nós temos, se você for sensível na leitura, você vai ter dois pontos de vista desse assunto, desse embate, desse preconceito, da vivência LGBTQIA+, dentro da religião, nessa história. Porque você tem o ponto de vista do Tan e você tem também o ponto de vista do Sebastian, que é a pessoa que está dentro daquela religião. Então eu acho que pra mim a parte mais sensível dessa história é a gente quanto pessoas mais desconstruídas, né, se colocar no lugar de uma pessoa LGBTQIA+, que está lá dentro, né, daquela situação. Por quê? Pra ele é muito difícil a gente ver um embate muito grande que o Sebastian tem, que não era só ele bater no peito pra família e dizer, é muito fácil pra gente às vezes que não tem essa ligação com a religião fazer isso, né, bater no peito e falar, dane-se, eu não quero saber de religião, de nada disso, eu vou ser quem eu sou, e eu vou ser eu mesmo, e eu vou ficar com fulano porque eu amo fulano, e eu sou gay, e eu não sou hétero e tal. É muito fácil a gente apontar isso e cobrar uma postura forte, firme dessa pessoa LGBTQIA+, que vive naquela realidade. Mas é difícil, é necessário que a gente tenha sensibilidade para entender que aquela pessoa cresceu ouvindo certas coisas, ela cresceu acreditando que ela era de uma outra forma, ela cresceu acreditando que ela deveria ser de outra forma, ela cresceu com um caminho meio que predestinado. Então assim, quando o Sebastian agora se formando, ele estava se preparando para se tornar, eu não me lembro o que. Enfim, agora me deu um branco aqui. Mas enfim, ele ia entrar pra religião de vez, e pra aquilo ele ia precisar de um ritual, de ficar 2 anos viajando pelo mundo, pra poder se conectar com outras pessoas, quanto uma pessoa que ajuda a comunidade, com outras pessoas mormons e tal. Então assim, era um processo muito diferente da nossa realidade, da realidade do Tan, por exemplo, que não vive dentro dessa religião. Então assim, ele já cresceu sabendo que quando ele chegasse em tal idade, ele ia ter esse processo, e que depois desses 2 anos de experiência, afastado da família, afastado dos amigos, fazendo esse trabalho de campo, ele teria que voltar e dali ele se casar com uma mulher mormon dali da cidade dele. Então assim, isso já estava predestinado para ele. Então é muito difícil, quanto pessoa LGBTQIA+, dentro dessa situação, você ter que chutar o balde e se tornar a grande decepção da família, a grande decepção ao seu redor, né, na sua vizinhança, na sociedade. Então tudo isso é uma pressão muito grande em cima do Sebastian. Então Sebastian se apaixona por Tan, só que não sabe como lidar com isso. Então eles têm, assim, ao longo da história fica esse embate muito forte. E isso eu acho muito sensível, eu acho muito incrível. Eu acho que botar essas duas perspectivas, mesmo o Tan sendo o protagonista, né? A gente tem um ponto de vista do Sebastian, a gente consegue acompanhar um pouco a história dele também. E sendo sensível, a gente consegue compreender a situação em que ele vive. Bom, um ponto muito importante na história pra mim é que a mãe do Tan, ela foi criada também nessa cidade mormon. E ela saiu de lá bem nova. E por que ela saiu de lá? Ela saiu de lá porque a irmã dela é lésbica. Então quando a irmã dela se assumiu, a família foi contra, foi uma confusão muito grande, preconceito, e ela não aceitou aquilo. Ela não aceitou que a irmã dela fosse rechaçada por conta disso, por conta da sexualidade dela. Então ela decidiu sair daquela religião, abandonar aquilo tudo pra apoiar a irmã dela. Então ela teve esse momento aí da mãe do Tan com a tia dele. E isso é muito incrível. Então o Tan a mãe dele fez questão de criar ele numa liberdade maior pra ele se descobrir
descobrir, que quando ele se descobre bissexual, é muito mais tranquilo pra ele, tendo referências dentro da família. Então assim, é uma história de vida muito diferente. Então a mãe do Tan tem mais sensibilidade pra entender o Sebastian do que o Tan, porque ela foi criada na mesma religião que o Sebastian. Então assim, ela entende a pressão social de fazer parte daquela religião, é a pressão dentro de casa. Então assim, ela tem uma sensibilidade muito maior nesse sentido. E tem uma determinada cena no livro, que eu vou dar apenas esse spoiler aqui, pode ser considerado um spoiler, em que o Sebastian está completamente perdido, porque a família dele de fato descobre a sexualidade dele. Então quando a família descobre a sexualidade dele, ele está completamente perdido, ele vai até a casa do Tan assim, sem saber o que fazer, tipo, completamente desorientado. E aí nesse momento o Tan não sabe como lidar, fica tipo assim, meu Deus, e agora? E o Sebastian desmorona, tipo, sentindo, né, que perdeu a família, aquela coisa toda, que não tem mais volta. E aí a mãe do Tan, ela acolhe o Sebastian naquele momento, ela fala... Essa cena é muito linda, foi a cena que eu mais chorei no livro, porque ela abraça o Sebastian e ela conversa alguma coisa no ouvido dele que o Tan, que é o protagonista, não ouve. Então você, quanto leitor, também não ouve. Mas ela conversa alguma coisa com o Sebastian no colo dela, que você, no ouvido dele, que você, quanto leitor, não sabe, mas ela calma ele naquele momento ali. Então ela era a suposta sogra dele, né? Porque o relacionamento deles é bem complexo, você vai ter que ler pra entender. Mas naquele determinado momento onde o mundo dele caiu, porque a família dele descobriu e não aceitou, então assim, quando ele foi buscar o Tan, ele nem imaginou, né, que a mãe do Tan seria uma pessoa que compreendesse ele melhor, e ela, quanto mãe, né, quanto uma pessoa que estava sendo empática, ela conseguiu abraçar ele e dizer alguma coisa que acalentasse ele naquele momento de desespero. Então eu acho essa cena a cena mais bonita do livro, é a cena mais emocionante, perdão pelo spoiler, acontece muito mais coisa, então assim, não estraga sua experiência de leitura, mas essa cena específica eu precisava falar, precisava contar o spoiler, porque foi a parte que mais me marcou na história, foi onde eu mais me emocionei e foi a razão pela qual eu já tive certeza que eu precisava vir aqui indicar essa leitura pra você. Você tem alguns outros personagens ali que eu acho os outros personagens pouco explorados na história, bem focado mesmo no Tan e no Sebastian. Não é um problema pra mim. Eu acho o livro, ele é completamente adolescente, mas ele trata de questões muito importantes, então eu acho que ele serve pra todos os públicos, né? Tipo, se você é um homem hétero adulto dos seus 40 anos, ainda assim você pode ler e aprender algumas coisas com essa história. Basta estar aberto a exercitar a empatia, a compreender outras vivências, né? E estar, enfim, disposto a conhecer histórias novas. Bom, a representatividade bi nesse caso é muito importante, porque é uma sigla muito negligenciada e muito duvidada na nossa comunidade LGBTQIA+, porque elas pensam que não existem, né? Que ou você é lésbica ou você é gay, ou então hétero. Então assim, é muito difícil as pessoas que realmente respeitam e entendem que o cara pode gostar de homem e de mulher, aquela menina pode gostar de homem e de mulher, e tá ok, que não existe esse de 50%, de que ela tem que gostar igual, a pessoa tem que gostar igual. Às vezes ela gosta muito de sair com caras e de vez em quando gosta de sair com meninas, então assim, não existe um grau pra medir isso, não tem, até que se fosse 99% um e 1% outro gênero, enfim, ainda é bissexual. Sem contar também as pessoas não binárias, né, que são as pessoas que não se limitam nem ao gênero masculino, nem ao feminino, e então assim, é um assunto bem complexo, porque muitas pessoas não estão dispostas a entender as outras realidades, as outras siglas, não estão abertas a esse diálogo e apontam muito, acusam muito, então a representatividade bissexual é muito bacana, discutir sobre o tema é muito importante para que outras pessoas também se sintam representadas. Bom, e agora como que eu conheci essa história, como que eu conheci esse livro? O que aconteceu? O Fabiano Cardoso é um conhecido meu aqui da região do Sul Fluminense e ele faz parte do Orgulho Cast. O Orgulho Cast é um podcast que trata sobre diversidade e ele falou assim: Agatha, vamos lá, vamos ler esse livro aqui, vamos ler minha versão de você, porque a gente vai debater esse livro lá no podcast e queríamos debater essa história junto contigo. O que você acha? Eu falei, topo, super topo, e aí eu li o livro justamente para poder debater com eles no podcast. E aí nós temos o episódio do podcast, já está no ar, vou deixar o link aqui abaixo nas descrições, onde a gente discute várias coisas desse livro aqui, e aí tem o meu ponto de vista, tem o ponto de vista dos meninos, então assim, são vários pontos de vista, num bate-papo muito bacana, bem enriquecedor, e que a gente destrincha a obra sem dar nenhum spoiler grande, nada importante. Então assim, é bem bacana, então espero que vocês acessem o podcast e comentem também o que vocês acharam. Bom, é muito importante pra mim entrar nos pontos negativos da história pra mim.
que acontece? Negativos em que sentido? Um livro pode ter vários pontos que eu não concordo ou que me desagradam e ainda assim eu gostar do livro, gostar da experiência e não me atrapalhar a experiência de leitura. Então alguns pontos na história eu acho que a gente pode levantar aqui, que a gente pode debater. É muito importante que o Tan, que é o protagonista, ele tem algumas atitudes que eu considero machista. Então ele é um protagonista bissexual, mas assim, a gente não pensa como uma pessoa LGBTQIA+, né, que ela não tem defeitos, que ela é perfeita. Então eu gosto de estar sempre atento a isso também, aos nossos comportamentos. Os personagens também me parecem ter uma estética muito padrão, então assim, falta essa representatividade, né? Personagens que eu acho que sejam mais realistas. Então isso é algo também que me incomodou. Eu acho que tem algumas pequenas falas aqui ou ali que são problemáticas, mas o mais importante é a gente pegar esses assuntos e discutir eles ao invés de banir algum livro nesse sentido, porque a obra em si tem uma mensagem muito maior e essas atitudes de personagens, esses diálogos, pra mim eles servem pra gente estar bem perspicaz mesmo, bem atento e falar assim, ops, olha isso daqui, vamos dar uma olhada nessa fala aqui. Eu acho que o protagonista ele foi machista. Ele tem um determinado momento onde ele fala que algo é muito mulherzinha, alguma coisa assim pra melhor amiga dele, e eu acho uma fala muito machista, sabe? Eu acho uma fala muito... E a gente também reproduz muito disso no nosso dia a dia em algum momento, então eu acho importante a gente ficar atento a esses comportamentos, até mesmo dos personagens, até mesmo o ponto onde eu já li livros onde a pessoa coloca um personagem extremamente machista, LGBTfóbico, e você entende que aquele personagem é pra ser assim dentro daquele contexto. Então assim, você consegue diferenciar autor de personagem. Então é uma coisa muito importante. Se você leu a história e descobriu algum outro ponto que te incomodou, comente também abaixo, por favor. Bom, pra mim é muito importante trazer representatividade de alguma forma pro canal, pro meu trabalho. E às vezes eu não trago tudo em resenha, mas também eu encontro textos de outros autores em redes sociais. Pode ser poema, pode ser... enfim, várias coisas que eu vou lendo, né, ao longo do meu dia a dia. Vou passando nas redes sociais, vou lendo. E aí se algum texto me chama a atenção de algum autor LGBTQIA+, ou não também, algum outro autor independente nacional, eu vou lá e recito nas minhas redes sociais. Às vezes vem pra cá pro YouTube, às vezes não. Então me siga no meu Instagram, me siga no meu Facebook, me siga no Twitter. É tudo @lardaagatha. E lá você vai me encontrar levando outras histórias, debatendo outros assuntos e trazendo mais conteúdo pra vocês. Muito obrigada por assistir até aqui. Meu nome é Agatha Christie. Se você não me conhece e acabou chegando nesse vídeo aqui por algum outro motivo, então já se inscreve no canal, porque eu posto várias coisas por aqui. Às vezes eu demoro um pouquinho mais pra postar, às vezes eu demoro porque eu tô criando esses looks aqui, tô criando ideias, tô montando cenários, e aí eu volto com um lote de resenhas com várias coisas pra apresentar, e todas as fotos, os bastidores, tudo isso, você pode acompanhar através das minhas redes sociais. Enfim, muito obrigada por assistir até aqui, um beijo e até a próxima!